Bom dia a todos. Aqui quem fala é Rodrigo Cruz, sou o secretário executivo adjunto do Ministério da Infraestrutura. Primeiro queria pedir aí desculpas pelo atraso, queria dizer que esses 15 minutos aí são de única e exclusiva responsabilidade minha. Estavam todos os palestrantes e a mediadora já conectados, mas eu acabei me envolvendo com outro compromisso e atrasei um pouquinho, então peço desculpas aos senhores. Então, a gente está hoje aqui no nosso ciclo de seminários, né, fruto de uma parceria que a gente tem com a InfraWomen, né, o Ministério da Infraestrutura. A gente fechou um ciclo de seminários, palestras e debates sobre o tema da arbitragem. Hoje a gente está no nosso quarto tema. O tema de hoje é peritos e assistentes técnicos, né, então queria agradecer aí a presença de todos os palestrantes, né. Vou citar aqui só nominalmente e depois acho que a mediadora ou eventualmente todos os participantes acabam se apresentando, mas a Mariana Negri vai ser a nossa a mediadora hoje. A gente tem a Janaína, a Flávia, a Beatriz e a Cristina, né, que vão ser os nossos palestrantes. A Cristina, inclusive, já foi mediadora, salvo engano, no primeiro ciclo de debates, né, então hoje ela entra aqui como palestrante, então queria agradecer imensamente o tempo de todos. Então, antes da gente começar, vou passar a palavra para a Cristina, para ela falar um pouquinho sobre a nossa parceria e um pouquinho mais sobre a InfraWomen, para quem eventualmente queira conhecer. Cristina, está contigo. Bom dia, secretário Rodrigo, bom dia aos demais participantes desse seminário. Eu queria falar 2 minutos sobre o grupo InfraWomen, que é uma associação que surgiu, foi criada no começo do ano por algumas valentes mulheres que atuam no setor de infraestrutura, e o objetivo dessa nossa associação é justamente divulgar o trabalho das mulheres na área de infraestrutura, servir como um instrumento de desenvolvimento e um instrumento de dar de volta para a sociedade também conhecimento, né? O InfraWomen ele vai atuar por meio de planos de ação, que são chamadas lideranças setoriais, e essa aqui, as mulheres aqui reunidas fazem parte do primeiro grupo de liderança setorial, que é o de mediação e arbitragem, que eu tenho a honra de poder coordenar. Dentro dos nossos objetivos dessa liderança setorial, para efeito do que interessa agora, eu posso destacar 2, né? Nós temos uma frente de trabalho que é a participação, acompanhamento de consultas públicas, de editais de licitação de projetos de infraestrutura. Então, nós participamos dessas consultas analisando a cláusula de arbitragem. E aí, nós fazemos sugestões de aperfeiçoamento dessa cláusula, né? Uma outra forma de atuação é o que está sendo desenvolvido nesse momento, que foi um protocolo de intenções celebrado com o Ministério da Infraestrutura, para nós elaborarmos um ciclo de seminários e trazermos discussão dos temas mais importantes que são tratados nas arbitragens. Então, é um seminário voltado para o desenvolvimento de servidores, de funcionários, de pessoas que atuam na administração pública federal e de todos os entes, para a gente levar um pouco de conhecimento de aspectos mais importantes, e com isso a gente está colaborando para o desenvolvimento tanto do uso da arbitragem, quanto também da qualidade da defesa elaborada pelos entes públicos, né? Então, o tema de hoje é perícias, né, que é um tema extremamente importante no desenvolvimento de um procedimento arbitral. E, enfim, é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Eu devolvo a palavra ao secretário Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Cristina. Então, vou passar a palavra aqui para Mariana, que vai ser a nossa mediadora. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos e, em especial, aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes e à nossa mediadora. Tenho certeza que a gente vai ter uma manhã bem enriquecedora, né? Como a Cristina colocou, os temas foram selecionados de forma bem criteriosa, né? E de fato vão ser muito úteis aqui para o Ministério. A gente está começando um ciclo agora de arbitragem, a gente tem algumas concessões que, enfim, acabaram não dando certo, tiveram uma modelagem que talvez não foi a melhor,
e aí a gente vai ter uma série de arbitragens que a gente vai começar agora a desenvolver. A gente já tem uma em andamento, da MS Via da Rodovias, mas é possível que a gente tenha aí uma série de outras arbitragens. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, de fato, está sendo muito proveitoso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou me despedir, vou acompanhar pelo YouTube, mas vou acompanhar tudo direitinho. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, queria parabenizar a todas as nossas palestrantes. Salvo engano, acho que dessa vez é a única vez que a gente tem exclusivamente mulheres, né? Acho que sempre tinha um homem infiltrado aqui, mas agora a gente tem exclusivamente mulheres na nossa parceria em FEUIM. E queria cumprimentar em especial a Beatriz, porque a gente tinha aqui, acho que só estava olhando na formação só advogados, né? Eu estou vendo a formação da Beatriz e que ela é engenheira, então queria parabenizar ela no nome de qual eu parabenizo todas vocês, tá joia? Então, Mariana, muito obrigado, tá contigo. Uma excelente manhã de trabalho a todos, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Um abraço. Obrigada, doutor Rodrigo. Queria agradecer, em primeiro lugar, na pessoa do secretário, né, ao Ministério da Infraestrutura, por, juntamente com a associação que a doutora Cristina mencionou, né, InfraWomen, tem organizado esses ciclos de seminários que têm sido tão enriquecedores. Eu queria parabenizar, aproveitar para parabenizar o grupo do InfraWomen por essa iniciativa, né, de incentivar a visibilidade da mulher e a participação feminina, tanto no setor da infraestrutura como no setor da arbitragem, que, ao meu ver, ainda são setores um tanto masculinos. É realmente uma honra para mim, uma felicidade participar desse projeto, juntamente com colegas, com mulheres tão brilhantes e comprometidas, né, que compõem esse painel agora da manhã do quarto seminário desse ciclo de seminários. Então, como já mencionado pelo Dr. Rodrigo e pela doutora Cristina, hoje é o quarto seminário do ciclo, né, promovido pelo Ministério da Infraestrutura e pelo InfraWomen, e o tema que a gente vai abordar o tema peritos e assistentes técnicos dentro desse âmbito da arbitragem. Então, o painel, ele tem como finalidade principal abordar esse tema sobre as diferentes perspectivas de diferentes atores que compõem, que estão envolvidos na arbitragem. Ou seja, a visão da parte privada, da parte pública, do próprio árbitro, e como não podia ser diferente, né, do protagonista da prova pericial, que é o perito. Então, como a gente sabe, e essa é uma das características mais celebradas da arbitragem, o procedimento arbitral ele é flexível, e essa flexibilidade ela impacta também na fase de instrução, né, do processo. Então, a arbitragem ela é tida como o que chamam de tailor-made proceeding, e nessa linha, a prova técnica também se submete a uma customização, né, digamos assim, e a prova arbitral, a prova pericial, a prova técnica, também vai se submeter às peculiaridades concretas da demanda arbitral. Então, diante disso, sobretudo por essa ausência de regras previamente estabelecidas, que é uma marca própria dessa flexibilidade da arbitragem, os peritos e os assistentes técnicos, eles, além de assumirem uma especial importância dentro do procedimento arbitral, eles enfrentam, na prática, uma série de questões na produção de uma prova técnica que seja, de fato, útil e eficiente ao processo. Então, sem me alongar mais, porque eu já estou ansiosa para ouvir as colegas, eu vou começar passando a palavra para a doutora Flávia, para que ela faça suas considerações sobre o tema e, sobretudo, sobre as peculiaridades que esse tema assume dentro da arbitragem. E eu gostaria de apresentar a doutora Flávia. Ela é advogada e árbitra, sócia fundadora do escritório Flávia Bittar Advocacia, graduada pela Faculdade de Direito Milton Campos, especializada em Direito Arbitral e Direito Comercial Internacional pela Università degli Studi di Milano, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. A doutora Flávia foi presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem e atualmente é vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da ICC Brasil. É vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, Camarb, integrante do Conselho Consultivo da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA de Minas Gerais. Flávia, você tem a palavra.
Muito obrigada, Mariana. Eu gostaria de iniciar com meus agradecimentos ao Dr. Rodrigo Cruz, ao Ministério da Infraestrutura, pela acolhida do nosso seminário, e ao convite que me foi gentilmente formulado pela doutora Cristina Mastrobono, que brilhantemente tem liderado os trabalhos da nossa Comissão de Mediação e Arbitragem do InfraWoman. É um grande prazer estar aqui essa manhã, é uma honra participar desse seminário, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e contribuir de alguma forma para a implementação, a difusão e a consolidação do uso da arbitragem no âmbito da administração pública. Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer a apresentação. Bem, como mencionado pela Mariana, eu vou falar da prova, o objetivo do nosso seminário é falar da prova técnica, e eu vou trazer um pouco para vocês uma visão geral das diferentes provas técnicas. Eu até estou chamando de prova técnica e não de perícia, em razão das particularidades da arbitragem neste particular. Eu não estou conseguindo passar. Tem uma setinha aqui. Perfeito. Bem, então, em termos de introdução, né, como eu disse, nem toda prova técnica é feita por meio de uma perícia no âmbito da arbitragem. A perícia tradicional, da forma como a gente a conhece, da forma como a gente aprende na faculdade, seja na faculdade de Direito, seja na faculdade de Engenharia, pelo menos o que eu acredito, né, porque eu não fiz engenharia, é um instrumento, é um animal, digamos assim, típico do processo judicial, né? Então, na arbitragem, a prova técnica, ela pode ser feita por meio da perícia tradicional, né, com a condução de um terceiro, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas também pode ser feita de outras formas, sem a intervenção deste terceiro, por experts indicados pelas partes, pelas testemunhas técnicas, que aparecem desde o momento da preparação do caso, por isso que eu faço esse realce aqui da importância, e pode aparecer durante toda a etapa postulatória, diferentemente do que acontece no processo judicial, onde a prova técnica normalmente ela só aparece ao final da instrução. A definição do método que vai ser utilizado nas arbitragens, ela tem que ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto. Como bem lembrado aí pela Mariana, realmente é um processo tailor-made, não existe uma receita de bolo pronta para toda e qualquer arbitragem, portanto, é necessário que o tribunal arbitral estude o caso, entenda as particularidades do caso e se preocupa em atender o binômio eficiência, por um lado, e celeridade do outro. Porque o que a gente percebe hoje é que a perícia é um grande gargalo da arbitragem, né? Então, muitas vezes uma arbitragem, principalmente na área de infraestrutura, é importante, né, dizer isso a todos que nos assistem, a maior parte da arbitragem, ela fica focada na perícia. E, por isso, é necessário uma intervenção do tribunal arbitral, uma condução muito atenta e um preparo do perito, dos assistentes técnicos das partes e dos advogados, para que a perícia não seja o elemento dificultador da solução do conflito. Na verdade, a perícia ela tem que vir como um instrumento facilitador, e muitas vezes, em razão da postura, muitas vezes, das partes e dos seus assistentes técnicos, é bom que se diga, cria-se um verdadeiro contencioso no âmbito da perícia. E aí, torna-se um gargalo muito importante, de modo que, às vezes, uma arbitragem que poderia durar 2 anos, vai durar 4 anos, porque, às vezes, 2 anos fica parado ali para resolver problemas da perícia. E também é possível haver a bifurcação do procedimento arbitral pelo tribunal, quando entender que há questões já maduras para decisão e que possam ser resolvidas antes do início da perícia, para que possa otimizar a produção da prova técnica, ou seja, afastar do âmbito da produção da prova técnica aqueles pontos controvertidos que não necessitam ser levados a eles, ou que devem ser decididos previamente para elucidar o escopo da perícia. Então, também, esta é uma missão aí do tribunal arbitral, como eu disse, para atender o binômio eficiência e celeridade do procedimento.
Então, falando um pouquinho dos diferentes tipos de perícia, tratando da perícia tradicional, né? Então, ela é feita pelo perito do tribunal, aquele perito indicado pelo tribunal, é a figura típica do civil law e acontece de forma muito parecida com a perícia do processo judicial, com a diferença fundamental de que é uma produção de prova muito mais sofisticada do que a produção de prova que é feita no processo judicial. O perito da arbitragem, ele vai investigar o caso com muito mais detalhes e com muito mais profundidade do que costuma se verificar no âmbito do processo judicial. E também, como uma diferença substancial, na maioria dos casos, né, quando eu ainda atuava no judiciário, a gente percebia assim, bom, quem vai resolver o caso é o perito, né? O juiz fica lá esperando o perito entregar o laudo, e aí ele profere a sentença dele baseada no laudo e sem maiores investigações a respeito. Na arbitragem não é bem assim. Na arbitragem, o tribunal arbitral, ele faz um acompanhamento par e passo, deve fazer, né? O ideal é que se faça um acompanhamento par e passo do trabalho do perito, e que não se satisfaça unicamente com as conclusões da perícia. A perícia é mais um elemento para a formação do convencimento do tribunal, mas não deve ser o único. E as características são essas que estão aqui na tela, acontece com o perito do tribunal mais os assistentes técnicos. No caso dos assistentes técnicos, não se espera uma imparcialidade e independência destes profissionais, porque entende-se, aí é uma questão de expectativas, não é? O tribunal arbitral já entende, e isso faz parte da nossa rotina, faz parte da prática, que ele é um integrante do time, ele é um mandatário da parte, né? Mas, por outro lado, espera-se uma responsabilidade técnica desse profissional, né? Que esse profissional não invente teses, que esse profissional não tente ludibriar o tribunal arbitral. Então, tudo bem, ele quer jogar a luz nos pontos controvertidos que podem favorecer a parte que o contratou, tudo bem, mas ele não pode tentar deturpar a realidade dos fatos e por aí em diante. O perito, ele vai tentar conciliar as concordâncias e as divergências dos experts para apresentar um laudo único, mas isso muito raramente acontece. O que a gente tem visto são posições diametralmente opostas, inclusive com a participação dos advogados, muito próximos aos assistentes técnicos, motivo pelo qual nós acabamos tendo 3 trabalhos completamente diferentes e depois o tribunal arbitral vai ter que encontrar os pontos de interseção e de divergência dos materiais, muitas vezes não consegue encontrar nenhuma interseção e vai ou se apoiar na opinião do perito ou na opinião de um ou outro assistente técnico, desde que esteja muito fundamentada em documentos dos autos e em documentos da obra, não em documentos unilaterais, mas sim em documentos comuns às partes. E, normalmente, cada parte paga 50% dos custos. Como vantagens, as partes participam amplamente da prova, permite que todos os aspectos fáticos, técnicos e até de mérito sejam levados ao perito, que busca se evitar mais... Muitas vezes a gente não consegue, até temos tentado agora mudar um pouco o modus operandi dessas perícias, afastando a apresentação de quesitos, mas fazendo apenas tópicos para serem levados para a resposta do perito, para objetivar um pouco mais, mas realmente é uma perícia mais longa, mais trabalhosa. Os assistentes técnicos normalmente ficam comprometidos com os pareceres já apresentados, de modo que a credibilidade costuma ficar prejudicada nesse ponto, né? Como eu disse, as divergências são muitas vezes irreconciliáveis, isso gera um alto custo e uma morosidade, e longas discussões entre os peritos e os experts perdidos de esclarecimento podem prejudicar a efetividade da perícia. E a crítica que se faz aí na comunidade arbitral do risco de se criar o quarto árbitro para copiar o que acontece no processo judicial. Eu posso dizer, com base nos casos em que eu atuo, que já atuei, seja como árbitra, seja como advogada, que não temos visto isso acontecer nas arbitragens. Efetivamente, o que se vê é que a prova pericial, o laudo pericial, é um dos elementos levados em consideração pelo árbitro. Eu mesmo já julguei contra a opinião de um perito. Nesse caso, eu tinha um engenheiro no tribunal arbitral,
coisa que eu acho assim, importantíssimo em arbitragens envolvendo contratos de engenharia e infraestrutura, e nós conseguimos fundamentar a nossa decisão explicando por que o tribunal não estava adotando uma resposta e uma conclusão do perito. Partindo para os outros tipos de prova técnica, né? Então nós temos aí o perito das partes. O que é isso? É uma figura emprestada do common law, que daí tem uma menor intervenção do julgador, como é típico daquele sistema. O profissional indicado diretamente pelas partes para elaborar laudos técnicos. Neste caso, sim, espera-se imparcialidade e independência dos profissionais, sob pena de inviabilizar a produção da prova, né? Porém, as partes contratam e pagam diretamente esse expert. E na nossa cultura brasileira é muito difícil, nós temos tido uma dificuldade muito grande com a obtenção de opiniões neutras desses experts de parte. A vantagem é que as partes também têm a participação direta na produção da prova, elas têm a certeza de que todos os dados relevantes ao caso são levados à apreciação dos árbitros. Pode ser mais rápido do que a perícia tradicional. Mas do lado da desvantagem, nós temos que a expertise do profissional, e isso aí fica o recado para os colegas engenheiros, e a Bia é parceira disso e nos ajuda a levar isso para o âmbito da engenharia. A expertise do profissional, ela pode ficar manchada pela sua imparcialidade e tornar o trabalho dele completamente inútil, né? A gente sabe que existe uma pressão dos experts para que ele possa se engajar em trabalhos futuros, principalmente quando se tratam de grandes empresas, mas se não houver essa consciência a respeito da necessidade de se manter a imparcialidade e a independência nesse tipo de prova técnica, ela não vai prestar. E aí, muitas vezes, o tribunal arbitral, diante de dois laudos completamente divergentes, vai buscar um terceiro para buscar uma terceira opinião e desempatar a opinião desses experts, e aí toda a celeridade e a eficiência de custo vai por água abaixo. Como sugestões para mitigar essas desvantagens, temos as reuniões preparatórias, né, em que os experts se encontram, muitas vezes com a ajuda do tribunal arbitral, para estabelecer os parâmetros e delimitarem os pontos de concordância e discordância. Às vezes, as partes, o que a gente tenta quando o tribunal arbitral pede que a prova seja feita, ou admite que a prova seja feita dessa forma, é que venha um laudo único, um único documento, com as opiniões convergentes e um capítulo das opiniões divergentes. Mas eu já vi várias vezes vir um único documento com um capítulo inteiro de um lado e um capítulo inteiro do outro lado. E aí, realmente, isso não vai satisfazer, não vai resolver o problema, não vai trazer o auxílio que o tribunal espera. Existe também a possibilidade de fazer o confronto dos experts, né, que é o que a gente chama de hot tubbing, em que coloca-se esses experts numa sala e para fazer o confronto. Olha, por que você está dizendo isso e o outro está dizendo aquilo, né? Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar com arbitragem, achava que a engenharia era uma ciência exata, e hoje a gente vê que existe margem para discussão em muitas coisas, e os bons profissionais da engenharia conseguem fundamentar e conseguem demonstrar a propriedade das suas conclusões técnicas para um lado ou para o outro. Por isso que eu digo que, neste ponto, o mais importante é o tribunal arbitral vai buscar o quê? A prova documental. Será que este laudo ele está respaldado pela prova documental ou são apenas as opiniões daquele profissional? Eu acho que é isso que faz toda a diferença na credibilidade do documento produzido pelos experts. Temos também as meras testemunhas técnicas, que são um pouco diferentes do perito da parte. Ela também é uma figura emprestada do common law, também se espera a independência e imparcialidade do profissional, ideal que não seja o assistente técnico, porque se for, o tribunal já vai olhar com outros olhos para essa testemunha técnica, e ele vai atuar de forma pontual. Ele vai apresentar um parecer técnico, ou ele vai aparecer na audiência para dar uma opinião, e muitas vezes o tribunal vai pedir e vai determinar que essa testemunha técnica, ela venha falar em tese, sem entrar nas minúcias do caso concreto, mas sim sobre a questão técnica controvertida, e trazer a sua opinião respaldada realmente nas questões técnicas a respeito daquele caso, sem entrar nas minúcias do caso concreto, para que ele não se contamine com isso.
Nos meus últimos minutinhos aqui que eu tenho, eu quero trazer aqui só a perícia colegial, que é uma novidade na arbitragem internacional. Começamos a fazer algumas aqui no Brasil. Nas perícias colegiais, ela é uma solução proposta pelo Klaus Sachs, um árbitro, advogado internacional, baseado na Alemanha, que criou isso, né, que é um instrumento em que ambas as partes, no início da arbitragem, as partes são convidadas ao tribunal para indicar uma lista de profissionais e para formar o ideal, eu não vou ter tempo de entrar no detalhe, forma-se um time de experts que assumem o dever de imparcialidade e independência e se responsabilizam perante o tribunal arbitral. E aí o tribunal arbitral vai, como a gente diz o jargão comum do mercado, vai sequestrar esses experts para o tribunal, vai obter deles uma declaração de responsabilidade para que eles tenham perante o tribunal. E neste caso, o pagamento não é feito pelas partes. O pagamento, as partes depositam como se fosse para pagamento do perito, depositam na instituição arbitral ou numa escrow, enfim, e depois esse pagamento será feito, não será feito diretamente por elas, mas sim pela instituição arbitral ou pela secretaria do tribunal, conforme for administrado. Bem, existe um procedimento aí um pouquinho complexo sobre isso, que eu infelizmente não vou ter tempo aqui, que eu já estou de olho no meu reloginho, não quero gastar tempo, mas se eu tiver oportunidade, eu volto a eles, Mariana. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade, me manter à disposição para as eventuais questões que virão da plateia e dos colegas, das minhas queridas colegas aqui do seminário. Mariana, te devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, pela excelente exposição, os excelentes esclarecimentos a respeito da diferença da prova pericial para um processo judicial estatal, né? A gente, só por essa introdução rápida que você fez, a gente já consegue sentir a complexidade que é uma prova técnica dentro de uma arbitragem que, como você disse, se mostra muitas vezes o gargalo da arbitragem, né? O ponto crítico, o ponto sensível da arbitragem. E daí, todo esse debate, tudo tem que ser pensado muito bem, não só para o caso concreto, envolvendo o perito, como envolvendo todos os atores que estão ali na arbitragem, né? Bem interessante. Aí agora, rapidamente, vou passar a palavra para a Janaína, a doutora Janaína Schumacher. Ela é gerente jurídica da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP, especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A doutora Janaína ainda é autora do livro Controle das Parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor pelo Tribunal de Contas, publicado pela editora Fórum. Janaína, eu te passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer pela enorme oportunidade de vir aqui conversar sobre perícias e assistência técnica na arbitragem. Eu me sinto muito honrada em integrar esse painel com mulheres tão incríveis e queria parabenizar a InfraWomen, em nome da doutora Cristina, e também ao Ministério da Infraestrutura pela iniciativa. Vou projetar aqui uma apresentação para falar rapidamente sobre a experiência do metrô com relação ao assunto no âmbito aqui do Estado de São Paulo. O metrô é uma estatal e nós somos responsáveis não só pela operação, mas também pela realização das obras de extensão do metrô. Também temos uma outra área que hoje é bastante ativa, que é o Metrô Consult. Então, é uma empresa que ela tem esse tripé de não só fazer uma operação que pré-pandemia transportava quase 4 milhões de passageiros por dia, mas também realizar aí grandes obras. Eu estou fazendo a projeção aqui, não sei se subiu já a apresentação, mas queria colocar aqui a arbitragem no metrô. Ela ocorre, a arbitragem do metrô ocorre em função de contratos que foram celebrados, contratos FDIC, e envolve, então, obras, aquisição de trens, sistemas
e, enfim, como já fica evidente, exige aí, tem uma complexidade técnica muito grande e são assuntos altamente especializados. As câmeras arbitrais, elas já são estabelecidas ou nos próprios contratos, ou então por acordo entre as partes. E os motivos, as causas que envolvem as nossas arbitragens estão relacionadas a pleitos de reequilíbrio em geral e ressarcimentos por prejuízos a título de custos diretos e indiretos, geralmente são propostos pelas nossas contratadas. Como disse a doutora Flávia, eu acho importante ressaltar na experiência do metrô que, mais do que nunca, a gente tem visto que na composição dos árbitros, as nossas indicações, a gente busca trazer árbitros técnicos para compor o painel, porque a gente entende que, diante da nossa complexidade, não basta que apenas advogados integrem a corte, mas sim engenheiros ou o expert que for necessário para que eles tenham uma familiaridade com o assunto e também com o que vai ser discutido na arbitragem, então, também em termos técnicos, e que também possam fazer uma avaliação do que virá da perícia em si, como disse a doutora Flávia, enfim, é importante que se tenha esse conhecimento, isso também traz uma segurança para o metrô, no âmbito das discussões que invariavelmente envolvem milhões de reais. Com relação a... então, a gente avalia também, junto na arbitragem, se é então necessário ou não a realização de arbitragem, e essa cooperação entre os árbitros, peritos e assistente técnico é bastante presente e faz uma enorme diferença no andamento das nossas arbitragens. A escolha da entidade que vai ser responsável pela perícia nas arbitragens tem sido objeto de discussão entre as partes e nós temos obtido sucesso em entrar em acordo com a parte contrária para escolher quem será o nosso árbitro na arbitragem. Então, por exemplo, podemos citar aqui a FIA, a FDTE, a Deloitte. E, então, são trabalhos em equipe, não é um único perito, mas sim uma equipe que tem que realizar realmente um trabalho muito especializado e minucioso. O perito, enfim, diferentemente do judiciário, ele pode ser escolhido o melhor, pode ser escolhido o melhor do mercado, existe todo um novo mercado, enfim, que estão se especializando, obras no metrô, trens, sistemas metroferroviários, não é algo trivial, então exige aí um conhecimento bastante aprofundado, mas não basta isso. O perito também precisa ter um conhecimento técnico e conhecimento da linguagem jurídica, para que a gente tenha realmente ali um sucesso, principalmente quando ele é sabatinado, entre aspas, no hub, como a gente já presenciou. Deixa eu passar aqui. Já o assistente técnico também é formado por uma equipe multidisciplinar, tem inúmeros assuntos que são abordados na arbitragem e eles também precisam ter um conhecimento sobre os aspectos não só técnicos do que está sendo discutido, mas também jurídicos e uma oralidade presente. Tanto o perito também tem que ter essa oralidade bastante presente, quanto o assistente técnico. Também acho que é importante dizer que a assistência técnica, ela precisa conhecer desde o começo, participar ativamente desde o começo da arbitragem, e isso faz muita diferença quando a gente fala da administração pública, principalmente quando ela tem que contratar, porque quando a outra parte ela entra com um pedido de arbitragem, ela já teve ali uma participação do seu assistente desde o começo, com toda a discussão para formatar o pedido. E quando, então, é instaurado e o metrô tem a oportunidade de falar, ele precisa ou contratar ou absorver um assistente técnico interno, que eu vou falar um pouco mais para frente, e tem muito menos tempo para poder se aprofundar com relação ao assunto. Falando também, então, dessa capacidade técnica que o assistente técnico precisa ter, que também existe um universo muito pequeno no mercado de assistentes que possam suprir as demandas necessárias das especificidades que o metrô tem.
E, como eu disse, não basta só a técnica, encontrarmos um perito que conheça a realidade do metrô, ele também tem que ter um conhecimento, uma desenvoltura de oratória e conhecimentos jurídicos. Então, é que surge a pergunta que a gente encontra a cada arbitragem, se a gente vai adotar, então, vai indicar assistentes técnicos metroviários ou, então, contratados. Falando, então, do assistente técnico metroviário, a gente encontra inúmeras vantagens, que ele conhece com profundidade os temas que são objetos da arbitragem, ele tem acesso às informações internas, ele tem o conhecimento da cultura do metrô, ele tem o foco na causa, ele está ali para aquilo, então ele tem toda a disposição, a disponibilidade do tempo dele, o acesso dele a todas as áreas é bastante intenso e também a área jurídica. Nós internalizamos, nós temos uma equipe muito boa aqui no jurídico que toca as nossas arbitragens, então, e que, na verdade, o jurídico acompanha desde da licitação toda depois da contratação, a gestão de contrato, e isso faz com que essa proximidade com o assistente técnico ela possa existir já desde o começo, inclusive, da gestão do contrato. Isso também é interessante quando é um metroviário, porque isso permite uma melhoria contínua da empresa e também um ponto de atenção para a gente é essa questão de que nossos engenheiros técnicos, enfim, eles não foram contratados para serem assistentes técnicos e isso faz com que a gente tenha um papel também de desenvolvimento interno para este assunto. O papel do jurídico, então, nesse ponto, a gente trabalha muito em conjunto, tem esse alinhamento intenso, um treinamento especializado com cursos internos, a gestão de contratos, plantões de dúvidas, e tudo isso depois facilita no momento da produção das provas, que a gente já pode acompanhar de perto desde o começo. E isso também faz com que a gente possa se retroalimentar com as informações pertinentes para a arbitragem. Quando a gente contrata um assistente técnico, que às vezes é necessário, ele acaba conhecendo um pouco em cima da hora, né, com relação à arbitragem, ele conhece por documentos e reuniões, tem pouco tempo para se inteirar quando é uma arbitragem que não é proposta pela empresa, ele tem pouca familiaridade com a nossa cultura, enfim, com toda a especificidade do metrô. Por outro lado, ele tem uma relação mais imparcial e ele tem um objetivo técnico que às vezes se sobrepõe. Como que a gente tem contratado, então, o assistente técnico? Como que a administração pública, no caso o metrô, consegue ter agilidade para se preparar quando é instaurada, então, uma arbitragem? Devemos fazer uma licitação, contratação direta por inexigibilidade, dispensa, credenciamento. E aí, a gente tem aqui o credenciamento, que a gente tem se utilizado para os assistentes técnicos do judiciário, a gente está buscando implementar um credenciamento aqui também para a arbitragem, no momento em que ela se tornar mais frequente. A contratação direta também é possível, ou por valor, ou por inviabilidade de competição. Nós elaboramos um regulamento interno por força da 13.303, e aqui, então, só para exemplificar, eu não vou ler, quando que é dispensável a contratação até esses valores, R$100 mil ou R$50 mil, e, no caso, R$50 mil, e a contratação direta por inexigibilidade, nós incluímos a situação de contratação dos serviços técnicos especializados, os nossos árbitros e também os serviços auxiliares, por exemplo, de assistentes técnicos. Falando aqui do credenciamento, é um caso de inexigibilidade, né, de inviabilidade de competição, e é quando a gente credencia previamente aqueles que são aptos para realizar o serviço. Só para fazer uma rápida distinção entre um e outro, o credenciamento acaba sendo mais isonômico, ele pressupõe ali uma frequência, quando há uma maior quantidade de prestadores de serviço no mercado, que não é uma realidade, por exemplo, para a área de engenharia, envolvendo as arbitragens, mas ela tem uma habilitação, vamos por assim dizer, mais rasa. A contratação direta, por outro lado, ela pode ser feita para quem é especializado, quando há uma necessidade de uma seleção mais específica, e engloba os casos que estão aí nas arbitragens. Aqui, só para fazer essa distinção mais clara, que a gente busca a solução ou do credenciamento ou da contratação direta, a depender aqui da frequência e da complexidade. O metrô, indo também já para os últimos slides, o metrô já vivenciou o hot tubbing,
que é essa modalidade na fase de instrução, que tem ganhado bastante força nas arbitragens e acontece numa única audiência. Essa concentração de atos numa audiência, na arbitragem, ela tem inúmeros benefícios, mas também traz inúmeros desafios. Às vezes, o juiz arbitral, ele dispensa a perícia tradicional, ou ele aguarda para que ele só defina depois que já ocorreu o hot tubbing. E só se ele não ficar satisfeito, é que daí, então, ele dá o encaminhamento para a contratação de um perito. E o que então, é o hot tubbing? Esse debate amplo entre os assistentes técnicos, e isso ainda não aconteceu de forma virtual, isso foi tudo presencial pré-pandemia, para que na frente, então, ali dos árbitros, os assistentes técnicos possam se colocar e mutuamente se questionar com relação ao que está sendo discutido na arbitragem, com diferentes pontos de vista. Gostei muito do que a Flávia falou, que realmente a engenharia não é uma ciência exata, e no hot tubbing isso fica ainda mais evidente. Já aconteceu em algumas arbitragens do metrô que o hot tubbing já foi pré-estabelecido pelo terminal arbitral, e como vantagens a gente identifica, então, essa concentração dos atos numa única audiência. Esse procedimento é bastante dinâmico, tem uma discussão técnica bastante aprofundada, já ocorre ali mesmo o contraditório, potencializa a redução dos custos da arbitragem, então isso também é muito importante para a administração pública. Mas, por outro lado, traz um risco, que é a questão de que há uma necessidade de uma desenvoltura, uma oratória bastante presente, mesmo que o assunto ali debatido seja eminentemente técnico. Então, essa oratória, às vezes, ela pode se sobrepor àquele assistente, ou até, eventualmente, o próprio perito, não digo aqui no hot tubbing, mas no perito, o perito, ele precisa conseguir também expressar a opinião e fundamentar o que ele entende. Então, no hot tubbing, falando aqui dos assistentes, às vezes o expert, ele é a pessoa que tem o maior conhecimento, ele é o expert no assunto, mas no momento na desenvoltura, com relação à desenvoltura da oratória, isso acaba pesando. Nós ainda não temos experiências finais com relação aos processos de hot tubbing, então, com relação a isso, a hot tubbing é o que eu tinha para falar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e vou devolver a palavra para a doutora Mariana. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Realmente foram muito esclarecedoras as suas lições a respeito da perícia na arbitragem sob essa perspectiva da administração pública. Particularmente, eu também componho a administração pública, sou advogada da União, então a gente tem essa troca de experiência como algo muito positivo no aprimoramento do trabalho do advogado público, na defesa da União na arbitragem, Apesar de não ser um método tão recente de solução de conflitos, o fato é que a administração pública passou a utilizar de forma mais comum, não tem tanto tempo. Então, a gente tem muito que aprender. Da parte da União, por exemplo, a gente não tem experiência de contratação de assistente técnico externo, mas já houve uma modificação muito grande quanto à forma de participação do próprio Ministério com seus assistentes técnicos nas arbitragens. O próprio Ministério da Infraestrutura é um grande parceiro do núcleo de arbitragem, o qual eu integro, e hoje em dia já temos um grupo técnico que participa desde o início da arbitragem, desde quando a União, normalmente ela é requerida, desde quando a União passa a integrar a arbitragem, vai responder a arbitragem. Então, é algo muito interessante que a dinâmica e a flexibilidade da arbitragem exige para a administração pública, que normalmente não é tão flexível nas suas atuações, Então, a gente vai se modelando também nesse procedimento que é tão diferente de um processo judicial. Então, agora, obrigada, Janaína. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Cristina Mastrobono. A doutora Cristina, ela é ex-procuradora-geral adjunta do Estado de São Paulo e advogada formada pela USP, tem LLM pela University of Chicago e curso de International Commercial Arbitration pela Columbia University, NYC,
integra a Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo e coordena a liderança setorial de mediação e arbitragem do Infra Women Brasil. É certificada pelo Fellow, certificada como Fellow pelo Chartered Institute of Arbitrators. Doutora Cristina, a palavra é sua. Bom, pessoal, eu já fiz aqui, já dei o meu bom dia antes, né? E vai me caber falar depois das lições já trazidas pela Flávia e pela Janaína, né? A Flávia fez uma exposição excelente de como é o panorama das perícias na arbitragem no Brasil, né? Eu vou contribuir um pouquinho com dados que eu obtive de uma pesquisa que eu realizei no começo do ano, pesquisa essa que foi publicada até ontem, saiu o artigo com essa pesquisa na Revista Brasileira de Arbitragem, então eu já me sinto confortável para discutir, trazer os resultados para o público em geral, né? Bom, primeiro, por que eu fiz o que me levou a fazer essa pesquisa no começo do ano? Eu havia sido convidada para dar uma palestra sobre perícias no Brasil, né? Que no fim uma palestra que acabou sendo cancelada por conta da pandemia. E quando eu fui, então, preparar, escrever, eu me deparei com a absoluta ausência de elementos práticos, de dados fáticos sobre como são realizadas as perícias nas arbitragens, né? Inclusive de textos assim abordando na prática exatamente o que é que acontece, né? Bom, então eu tive essa ideia de desenvolver a pesquisa. Essa pesquisa consistiu em duas vertentes, né? O que eu chamo de vertente A, que foi um formulário Google Forms que eu distribuí, que eu elaborei primeiro, depois distribuí para a comunidade arbitral, e eu tive a participação de 116 profissionais, entre advogados, árbitros e profissionais que atuam em perícias, né? E a vertente B foi um formulário que eu desenvolvi e eu encaminhei para instituições arbitrais no Brasil para colher dados dessas instituições, né? E as informações, elas são muito interessantes, tá? Eu vou tentar abrir aqui, mas antes de mais nada, eu preciso falar que a dificuldade toda começou, né, peraí, deixa eu fechar ainda que eu não vou começar. A dificuldade começou em conversas prévias que eu tive com algumas pessoas que trabalham com arbitragem para identificar exatamente o que são esses profissionais técnicos que atuam em arbitragem, né? E aí eu vi o primeiro aspecto que me chamou a atenção nessa pesquisa, né? Existe o processo civil, né, como bem trouxe a Flávia aqui, e existe a arbitragem. No processo civil é muito simples. A gente tem o perito indicado pelo tribunal e nós temos os assistentes técnicos, que são os indicados pelas partes, que não tem, pelo próprio Código de Processo Civil, não tem nenhuma obrigação de atuar com imparcialidade ou independência, porque eles fazem parte da equipe da parte, né? Fazem parte da equipe de um dos polos da ação, né? A lei da arbitragem, os regulamentos, eles não falam nada sobre isso. Eles não falam nada sobre como funciona a perícia, se vai ter perícia, O que a lei de arbitragem fala é que o tribunal poderá indicar um perito. Não tem nenhuma regra nem de metodologia e nem de regras de conflito de interesses ou de necessidade de independência e imparcialidade, né? Então, assim, a minha primeira percepção foi que, embora a lei da arbitragem e os regulamentos não falem nada sobre isso, os profissionais que atuam com arbitragens, eles acabaram incorporando essa metodologia do Código de Processo Civil, né? Então, você tem um grupo de pessoas que incorporou a metodologia do Código Civil,
Mas você tem também uma influência muito grande do cenário, da metodologia utilizada na arbitragem internacional, porque muitos dos escritórios que atuam também em arbitragens internacionais e trazem esses conceitos, né? Então, no fim, a gente tem os conceitos que se misturam, tá? A gente tem o perito, a gente tem gente falando de assistente técnico, a gente tem gente falando de expert witness, sem saber exatamente o que é isso no cenário da arbitragem brasileira. A gente tem gente falando de testemunha técnica. Nós temos profissionais que traduzem expert witness como assistente técnico, né? E a gente viu, a Flávia, por exemplo, né, apresentou que o expert witness, ele não é o assistente técnico, mas tem profissional que entende. Tem arbitragem onde se utiliza o termo expert, sem ser indicado exatamente, afinal, qual vai ser o papel dele. E esse papel é muito relacionado à necessidade dele assumir uma posição de independência e imparcialidade, né? Então, o primeiro panorama que eu identifiquei é esse. Não existe uma univocidade sobre o tema, né? Mas as pessoas têm percepções em relação a isso, né? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, que são essas questões das percepções, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, assim, essas primeiras perguntas, elas buscaram identificar qual é a experiência, qual é o público-alvo, e eu não vou passar para não perder muito tempo com eles, tá? Porque o resultado foi que o público que participou um grupo maior de advogados do que de árbitros e peritos, mas isso também eu acho que é normal, porque as arbitragens, elas envolvem um número maior de advogados. Cada time de advogados tem vários, enquanto você tem só 3 no tribunal arbitral e, às vezes, poucos peritos, né? Então, o público que respondeu a esse questionário com uma maioria de advogados e é um público mais experiente, né? Ou seja, cada um já participou de um número considerável de arbitragem, né? Aí aqui a gente tem especificamente, assim, porque o que eu quis buscar, as nossas arbitragens, primeiro, elas têm perícia, né? E segundo, essa perícia, ela é realizada por peritos indicados pelo tribunal ou elas são, em sua maioria, conduzidas apenas por assistentes técnicos ou peritos da parte, né? Porque na arbitragem internacional existem várias pesquisas que indicam que a maior parte das perícias conduzidas contam com a participação tão somente de peritos da parte, o party appointed expert, né? Então eu identifiquei primeiro que essa realidade não é a mesma do Brasil, tá? No Brasil, a maior parte das arbitragens, elas contam, como vocês podem ver aqui, com 74% é um profissional técnico, perito, indicado pelo tribunal, com a participação de assistentes técnicos indicados pelas partes, né? E um número menor aqui conta com apenas profissionais técnicos indicados pelo tribunal, né? Então, a gente tem que a grande maioria das perícias, ela é realizada com a participação de perito indicado pelo tribunal, e, em muitos casos, também com a participação de assistente técnico ou de representante da parte, né? Aí a gente tem um número aqui, que são 15,5%, apenas assistentes indicados pelas partes, sem que tenha sido discutido se ele tem um compromisso expresso de independência e imparcialidade, né? Outro dado importante, eu quis saber se mesmo nesses casos em que tem o perito indicado pelo tribunal, se esse perito, ele é instado a revelar relações e fatos que denotem dúvida contra a imparcialidade e independência, ou seja, se ele é obrigado a expor fatos que possam levar a um possível questionamento, né? E aí, interessante, em 50%, né, na maioria dos casos,
ele é, sim, instado a assinar um termo de compromisso, né? Em alguns casos, 30%, e não em 12% e 10% não se lembram. Aí eu comparei esse aqui, na verdade, assim, isso aqui é a percepção das pessoas que participaram da pesquisa, né? Porque fazendo uma pesquisa que seria a vertente B, junto aos regulamentos dos tribunais arbitrais, né, de 8 câmaras que participaram, apenas uma tem no regulamento dela uma regra expressa de que o perito indicado pelo tribunal tem que assinar um compromisso de independência e imparcialidade. Nenhuma das câmaras tem regulamento em relação, tem alguma referência no regulamento em relação ao assistente técnico da parte. Bom, aí eu vou passando porque eu não vou conseguir observar, eu não vou conseguir analisar a perícia inteira no tempo que a gente tem, tá? Então, embora, vamos lembrar o dado anterior, 50% entenderam que, lembraram que os peritos são instados a assinar. Mas em relação ao que as partes que participaram, aos que participaram entendem, eles 95% entendeu que o profissional técnico indicado pelo tribunal deve sim assinar um termo de independência e imparcialidade, né? Então, essa é uma informação importante porque, ao final das contas, o tribunal arbitral ele tem um papel extremamente importante em como essa perícia vai ser conduzida, né? Como bem mencionado pela Flávia, né? Mas esse papel nem sempre ele é exercido, né? Porque na ausência do regramento expresso do regulamento da Câmara, caberia então ao tribunal definir desde o início, né? Definir desde o início, olha, se houver perito, o perito vai ser independente, né? Terá que atuar com independência e imparcialidade. E eu acho que cabe também ao tribunal endereçar a questão dos assistentes técnicos, né? Não necessariamente definindo, olha, o assistente técnico precisa agir com independência e imparcialidade, mas eu acho que cabe ao tribunal levar esse tema, suscitar esse tema desde o início da arbitragem, talvez já desde o termo de arbitragem, levar essa discussão para as partes. Olha, se houver assistente técnico, vocês querem usar né, vocês querem que seja que assuma um compromisso de independência e imparcialidade ou não, né? Por quê? Porque tudo aquilo, deixa eu diminuir aqui, tudo aquilo que é discutido desde o início, tudo aquilo que tem clareza, né, evita problemas no futuro e evita problemas de uma extensão indesejável dessa produção de provas, né? Porque o tribunal também vai saber desde o início o que é que ele pode esperar desses profissionais que estão atuando com perícia, né? E aí, por fim, eu quero só lembrar, né, que a gente, nessa discussão, se tem independência, se tem imparcialidade, o que esperar dos assistentes técnicos, ao final eu verifiquei que os regulamentos que norteiam a atuação desses profissionais que atuam em perícias, os regulamentos profissionais, por exemplo, o Código de Ética dos contadores, o Código de Ética dos engenheiros, ele já tem uma regra muito clara de que esses profissionais têm que sempre atuar na busca da verdade, atuar com boa-fé. Então, quando a gente fala aqui também, será que eu poderia exigir de um assistente técnico um compromisso de imparcialidade, por exemplo? Isso estaria, no meu modo de ver, isso estaria em plena consonância com o próprio regulamento profissional dele, né? Não seria demais esperar esse comportamento independente, né, imparcial, mesmo que ele esteja vinculado a uma das partes que esteja indicando, né? Enfim, o que eu quero finalizar aqui dizendo que essa pesquisa tem muitos elementos ainda que poderiam ser explorados para apresentar aqui, né? Trouxe, acho que algumas informações bem valiosas para quem quer trabalhar com isso, né? Mas a conclusão final que eu posso apresentar é a transparência em relação ao que se espera de cada um, né?
e endereçar esses temas desde o início da arbitragem, né, de maneira a evitar problemas futuros e evitar que a perícia se estenda por muitos anos e, ao final, o tribunal ainda tem que indicar uma terceira ou uma quarta pessoa para tentar dar uma solução ao caso. Então, eu fico por aqui com essas observações e fico feliz de responder perguntas para vocês depois. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Realmente a pesquisa é bem interessante, né? E o curioso é que ela chega a confirmar o que a Flávia tinha mencionado antes a respeito. Se mais de 80% das perícias ocorrem com o perito do tribunal, é porque, de fato, se vê um contencioso e o tribunal já espera esse contencioso no âmbito da perícia que a Flávia tinha mencionado, né? Talvez por uma cultura mais beligerante, não sei, mas, assim, realmente é muito difícil de você ver, nos casos concretos, apenas os assistentes técnicos produzindo prova e dando segurança para o tribunal arbitral a respeito daquela prova, daquela prova técnica, porque muitas vezes é o que vocês disseram, né? Existe essa tendência de que o assistente técnico vire um advogado técnico, e a gente vê isso muito na administração, é muito difícil separar o grupo técnico da própria defesa do caso, inclusive com relação a aspectos jurídicos. Então, é um ponto muito sensível também e muito interessante. Acho que a pesquisa vem a contribuir muito para esse debate, para essa reflexão. Agora eu vou passar a palavra para a Beatriz Rosa. Ela é uma das poucas engenheiras mulheres que atuam nessa área. A Beatriz, ela é engenheira de produção mecânica, tem MBA em Tecnologia e Gestão de Geração Distribuída e Cogeração, é especialista em Engenharia de Defesa. A Beatriz é árbitra, mediadora, perita de Engenharia de Tribunal e Judicial, assistente técnica de parte, bem como membro de Dispute Board. A palavra é com você, Beatriz. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço a InfraWomen Brasil pelo convite para falar para vocês hoje e ao Ministério da Infraestrutura por nos ouvir. Eu tenho uma boa notícia para vocês, penso que há algum tempo um grupo dos mais ativos peritos de engenharia, economia e contábil do país, tanto no âmbito judicial quanto atuando em arbitragem, vem se reunindo e discutindo um código de ética de peritos e assistentes técnicos e uma orientação clara e objetiva sobre conflito de interesses desses profissionais. Essas duas orientações, elas estão em fase final de elaboração, de maneira que a comunidade logo estará informada sobre os pontos relevantes e como agir em cada caso. Esses trabalhos estão sendo desenvolvidos para trazer respostas às críticas que a gente vem ouvindo nos últimos tempos em diversos fóruns nacionais e internacionais. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer, já foi dito aqui antes, tanto pela Cristina quanto pela Flávia, a gente detectou que havia uma confusão conceitual sobre os papéis que um perito pode assumir. O primeiro papel, o de perito, é um técnico imparcial e independente, designado para realizar perícias e avaliar provas, visando atender a necessidade dos processos. Aqui, quando a gente fala em processo, a gente está se referindo tanto ao processo judicial quanto ao procedimento arbitral. O assistente técnico é o técnico contratado por uma das partes, designado para elaborar pareceres e trabalhos técnicos, acompanhar perícias, visando atender os interesses da parte que o contratou. Notem que o assistente técnico não é imparcial nem independente.
mas ele não está livre para dizer qualquer coisa. O assistente técnico tem compromisso com a técnica, portanto, a sua liberdade está limitada pela técnica. Já a testemunha técnica é diferente do assistente técnico. A testemunha técnica é um técnico especialista trazido ao tribunal arbitral ou ao processo para atuar de forma independente e imparcial, com o objetivo de esclarecer um ponto específico. Essa diferenciação realmente entre assistente técnico e testemunha técnica precisa ser bem compreendida, porque a gente vê muita confusão entre esses papéis nas arbitragens que a gente tem participado. O Código de Ética vem sendo elaborado de maneira que sejam evitadas interferências que constranjam o trabalho do perito, não admitindo em nenhuma hipótese subordinar a sua apreciação a qualquer fato, pessoa, situação ou efeito que possa comprometer a sua independência. O perito deve desempenhar suas funções sem preconceitos ou submissão aos interesses pessoais ou de terceiros. Deve recusar ou interromper a função quando ele reconheça que ele está incapacitado ou a função está incompatível com a sua titulação, com a sua capacidade ou dignidades pessoais. Ele não deve aceitar substituir um colega no curso de processo em andamento que não seja por solicitação do próprio colega ou motivo de força maior, ou decisão judicial ou arbitral, ou alguma situação realmente relevante. Tem que competir com honestidade no mercado, protegendo a sua propriedade intelectual. Deve respeitar o direito autoral, não assumindo como suas as proposições de colegas. O perito deve promover e aceitar o apoio dos assistentes técnicos. Esse é um ponto importante, porque, infelizmente, em perícias judiciais, a gente, às vezes, vê peritos não se atentando à colaboração que os assistentes técnicos podem dar. Por exemplo, algo que deveria ser feito é promover uma reunião final com os assistentes técnicos, focando os pontos principais da divergência antes da entrega do laudo, como se fosse uma última oportunidade para eles defenderem os seus pontos. É verdade que, às vezes, não há clima para fazer isso, mas os peritos têm que trabalhar sempre buscando condições para manter esse diálogo. O perito deve utilizar todos os seus conhecimentos técnicos e científicos para esclarecer o caso e jamais atuar por interesses pessoal ou favorecimento a terceiros. Por outro lado, o assistente técnico também deve utilizar todos os seus conhecimentos técnicos e científicos, porém respeitando os interesses de seus clientes, como a gente falou antes, mas sem comprometer a técnica. Os conflitos de interesse têm que estar claros e todos têm que saber o que é esperado de um perito. Para evitar suspeição, é vedado, por exemplo, solicitar ou receber das partes envolvidas quaisquer importâncias fora do processo, bem como receber honorários de outras formas e fontes que possam gerar suspeição. Aceitar encargo como perito nos processos em que tem atuado como assistente técnico ou prestador de serviço de alguma das partes no período de quarentena. É vedado também aceitar encargo como assistente técnico ou prestador de serviço de alguma das partes nos processos em que tem atuado como perito, cujos feitos não tenham sido julgados. É vedado aceitar a contratação para prestar serviços a qualquer das partes que participaram de processos nos quais tem atuado como perito no período de quarentena. Existem algumas situações que se recomenda a revelação, e daí as partes, ou o tribunal arbitral, ou os julgadores, vão decidir se há impedimento ou não.
o assistente técnico que tiver apresentado proposta para uma parte e não tenha sido selecionado, só pode apresentar a proposta para outra parte se consultado com a anuência da primeira parte. Essa discussão foi uma discussão muito longa que esse grupo teve, porque há casos que, quando o assistente técnico faz a sua proposta, ele já toma conhecimento de detalhes do caso e outros não. Muitas vezes, ele acaba tomando contato, inclusive, sobre a estratégia que os advogados adotarão. Daí, como passar a propor para outra parte, já conhecendo esses detalhes. Então, chegou-se à conclusão que é motivo de revelação. A situação é ter apresentado proposta para uma das partes e não ter sido selecionado e ser consultado pelo julgador, pelo tribunal arbitral para ser perito. É preciso revelar ao tribunal arbitral e o tribunal vai decidir se há impedimento ou não. Também pode acontecer do perito ter apresentado proposta para o tribunal e não ter sido selecionado, e depois ele é consultado por uma das partes. Também nesse caso, ele tem que perguntar para o tribunal se há algum desconforto nessa situação para o tribunal ou não, e se ele pode atuar como assistente técnico de uma das partes. O assistente técnico convidado por uma parte, que seja o polo contrário, em outro processo, sem julgamento ainda, também tem que revelar. Um ponto também muito discutido, relevante, é que não há restrição para o assistente técnico fazer proposta e assinar contrato prevendo taxa de sucesso, o que é vedado ao perito e é vedado à testemunha técnica. Mas é importante ressalvar que no caso de arbitragem, quando o tribunal arbitral decidir não ter o perito do tribunal e usar os assistentes técnicos para seus esclarecimentos, em certas circunstâncias, por exemplo, na utilização do protocolo SATS, o assistente técnico que tiver taxa de sucesso prevista no seu contrato, ele tem que revelar essa situação ao tribunal arbitral. De qualquer maneira, é importante também saber que vai prevalecer nas arbitragens sempre a autonomia da vontade das partes. Finalizando, resta a gente falar um pouquinho sobre o que é a quarentena que a gente está considerando. Essa também foi uma discussão bastante acalorada do grupo, sendo que, ao final, nós concluímos que a quarentena deve ser de 2 anos, a contar do pagamento da última parcela dos honorários do perito, ou, nos casos que aplica do assistente, desde que tenha sido entregue o laudo pericial. No caso de perícia gratuita, conta-se esses 2 anos a partir do último esclarecimento do processo. Por enquanto, eu queria dar essa pincelada nos pontos relevantes que foram discutidos por esse grupo de trabalho, e fico à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigada. Mariana. Obrigada, Beatriz. Realmente é essencial ouvir sobre a perspectiva do perito, esses pontos polêmicos, né, sobretudo de conflito de interesses envolvendo o árbitro, da própria quarentena, realmente muito interessante. Aí, rapidamente, eu já vou passar para a segunda rodada do nosso painel e vou abrir para as próprias palestrantes levantarem os pontos que acharem pertinentes, fazerem considerações ou perguntas diretamente uma para a outra. Eu vou começar com a Janaína. Obrigada. Parabéns a todas pelas apresentações brilhantes. Muito boa essa troca e conhecer um pouco mais por meio de cada uma de vocês. Queria fazer uma pergunta para a Flávia, qual que é o sentimento dela com relação à diferença da equidistância entre o perito e o juiz no judiciário, então que basicamente o juiz acaba por homologar, e no caso da arbitragem, que algumas vezes a gente identifica uma ingerência até bastante excessiva dos árbitros com relação aos peritos, e enfim,
às vezes até contrariando as conclusões do que foi colocado, então, pelos peritos. Como que a gente conseguiria encontrar um equilíbrio, enfim, nesses dois cenários? E, enfim, queria te escutar um pouquinho. Obrigada. Perfeito, Janaína, obrigada pela pergunta. Aproveito também para parabenizar todas as minhas queridas colegas pelas excelentes apresentações. Também fiquei muito feliz de poder conhecê-las um pouco melhor, as que eu ainda não conhecia. Bom, Janaína, a questão é a seguinte: no judiciário, o juiz basicamente entrega o caso para o perito. Ele se livra do caso e entrega para o perito. Ai, graças a Deus começou a perícia. -1 na minha pauta. Ele esquece do caso, literalmente, né? E vai lembrar do caso quando o laudo é concluído, e aí ele vai pegar o laudo e vai adotar o laudo, literalmente, né? Na arbitragem, isso efetivamente não acontece, tá? O tribunal arbitral, ele precisa ter um acompanhamento dessa perícia, ele não pode entregar a perícia para o perito. Não são todos os tribunais arbitrais que agem dessa forma, tá? Principalmente os tribunais arbitrais compostos de profissionais mais antigos no mercado, que já eram mais viciados, entre aspas, com aquele modus operandi do Poder Judiciário, enfim. Mas percebeu-se que, como a gente começou a receber muita crítica nas arbitragens, demora, poxa, a arbitragem tem que ser rápido, e percebeu-se que realmente o grande gargalo é a perícia, em razão dessa litigiosidade que a gente vem comentando, né? Isso tem que acabar. E o árbitro, o tribunal arbitral, ele como destinatário da prova, essa prova vem para ele, né? Tudo bem, a prova é direito das partes. As partes têm o direito de produzir a parte, para apresentar seu caso, para fundamentar seus argumentos. Mas o destinatário dessa prova é o tribunal arbitral. Então, se o tribunal arbitral deixar correr solto e chegar lá no final, receber um laudo que ele não compreendeu, ou que não responde a ele as questões que ele precisava, aí sim ele vai precisar, aí vai ser culpa do tribunal, entre aspas, de alongar essa fase de esclarecimentos para o tribunal entender a perícia. Então, na minha visão, Janaína, perde-se a efetividade da prova. Eu acho que o tribunal arbitral, que caminha para e passo com o perito, claro que com uma certa equidistância, porque não é função do árbitro conduzir a perícia. Mas, por exemplo, vou te dar dois exemplos práticos de casos que eu atuo. Um já até acabou. Era um profissional aqui de Belo Horizonte, era uma arbitragem que corria aqui na Camarbe, um caso extremamente complexo. E antes dele apresentar o laudo para as partes, nós pedimos uma reunião entre o tribunal arbitral e ele, em que ele nos apresentou o laudo, como se ele estivesse apresentando em audiência. E ali nós já identificamos um monte de pontos que iam com certeza causar problema, que não estavam bem explicados. E aí, com o auxílio do tribunal, ele pôde entender que o resultado do trabalho dele não ia ser satisfatório, mas não por uma questão técnica, por uma questão de apresentação, né? Então, às vezes, não é o conteúdo que o tribunal vai se meter, né? Mas sim na forma de apresentação, ou mesmo, né, um outro caso aqui, dando um outro exemplo. O perito, né, a gente estava acompanhando de longe a perícia e tal, uma perícia complexa também, que tinha que fazer visitas físicas no lugar apropriado e tudo, e de repente o perito informou que ia ter uma diligência. A gente sempre orienta, né, que é necessário que tenha a participação de todos os assistentes, que esteja todo mundo copiado. Aí, no dia da diligência, ele me liga. Ai, doutora, eu estou aqui, mas o assistente técnico de uma das partes não apareceu. Eu falei, mas cadê a convocação dessa reunião? Pedi para você copiar o tribunal em tudo para a gente acompanhar. Ah, não, a gente combinou no dia que a gente se encontrou, todo mundo anotou e eu achei melhor não formalizar. Eu falei, bom, então agora você vai ter que cancelar essa diligência, volta para sua casa. Poxa, mas nós estamos aqui. Não interessa, não pode. Isso vai dar um problema no futuro, entendeu? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento sempre olhando lá na frente. Por quê? Se eu não receber um bom trabalho do perito, eu não consigo usar a perícia.
né? Então, eu acho que não pode ser demais, obviamente, né? O perito não é o árbitro e o árbitro não é o perito. A gente não pode confundir essas duas figuras. Mas eu vejo como saudável e como importante esse acompanhamento. E só aproveitando que eu estou com a palavra, e provavelmente não vou ter mais, eu queria dizer, assim, muito para todos que estão nos ouvindo, que nós precisamos acabar com essa beligerância das perícias. Isso tem que acabar, gente, porque isso está prejudicando os próprios usuários, né? Porque às vezes o tribunal ele fica lá vendo, vamos ver até onde eles vão. E aí vai, e aí depois a culpa é do árbitro, que não agiu de forma célere, né? E aí tem culpa os advogados, tem culpa, porque ficam ali pressionando os assistentes técnicos a perturbar o perito, a não aceitar nada que vem do perito que seja contrário à parte. Gente, tem que se encontrar uma solução. E a solução, ela certamente não vai agradar todo mundo. Então, assim, a gente está ali para resolver o conflito. Você não quer resolver conflito, vai para o judiciário. Lá no judiciário, você fica a vida inteira litigando. Mas a arbitragem, ela não foi feita para isso. Então, eu acho que nós estamos precisando realmente colocar um freio nisso e é uma questão cultural que eu acho que precisa ser resolvida. Obrigada, Flávia. Eu queria saber se alguma das outras colegas tem alguma questão para endereçar a outra. A doutora Cristina, com a palavra. Depois, Beatriz. Bia, a Bia tinha se manifestado antes aqui. Fala, Bia. Obrigada, Cristina. Eu queria fazer algum comentário sobre a fala de vocês. Primeiro, num determinado momento, a Janaína comentou sobre a questão do assistente técnico externo, né, no caso que ela fez o comentário, que ele entraria muito tarde no caso e tem dificuldade. Isso é verdade. Então, o que eu diria para todos vocês é o seguinte: se preocupem em contratar os assistentes técnicos no início. Aquele que estiver preparando uma arbitragem, que está analisando se entra ou não na arbitragem, esse é o momento, quando você tem questões técnicas envolvidas, de você contratar o assistente técnico. Porque a gente tem vivido algumas situações que, nessa hora, a gente ou mostra que o problema pode ser até mais relevante, né? Ou mostra que não tem um caso, então vai gastar todo mundo dinheiro, tempo, e vai chegar lá na frente e vai morrer na praia, porque tecnicamente aquilo efetivamente não é um caso. A outra questão é ligada ao risco de você ter assistente técnico aí interno, né? O que a gente tem vivido também? Muitas vezes, o assistente técnico interno das empresas, ele conhece, não tem dúvida nenhuma, muito bem a operação, muito bem a empresa, mas ele está envolvido no resultado. Muitas vezes, ele inclusive tem participação de resultado em função do resultado daquele contrato. Então, esta pessoa não é a melhor a estar tecnicamente defendendo a empresa. Tem que colocar essa pessoa junto com o assistente técnico externo e eles trabalharem juntos, para não cair na armadilha de prejudicar a própria empresa, porque essa pessoa está defendendo o dele e não está defendendo a empresa. E uma questão que aí eu endereço a pergunta à Cristina, que eu não sei se é isso que ela quis dizer, eu já ouvi isso, por isso que eu queria esclarecer, árbitros preocupados em definir para o perito qual é a metodologia que ele vai usar. E isso, para mim, é abominável. Por quê? Porque cada caso é um caso. Você tem que avaliar para aquele caso específico qual é a melhor metodologia que deve ser usada. Muitas vezes você usa um conjunto de metodologias, porque dependendo do tipo de demanda que tem ali, as arbitragens em geral não tem só um tipo de demanda técnica, ela tem muitas vezes vários. Então, para cada situação, você tem que escolher a metodologia mais adequada, e o perito, na verdade, no meu entendimento, está sendo contratado pelo tribunal
justamente para isso, para escolher quais são as melhores metodologias e para poder oferecer para o tribunal os melhores esclarecimentos. Obrigada. Oi, eu já vou direto nesse seu comentário, Bia. Talvez eu não tenha me feito clara, não usei o termo correto. Quando eu digo que o tribunal pode estabelecer metodologia, não é de técnica de perícia, mas de procedimento. Então, talvez o termo correto seja estabelecer o procedimento em termos de, olha, deixar claro, o perito pode se comunicar diretamente com o assistente técnico, os peritos vão fazer reuniões com os assistentes, o perito pode entrar em contato diretamente com a parte ou não, o perito pode ter reunião, enfim, nesse aspecto. É claro que a metodologia técnica, ela é absolutamente, é para isso que o perito é colocado, se o árbitro soubesse, eu não precisaria ia nem colocar, né? E aí, nesse ponto, só fazer um comentário, inclusive em cima do que a Flávia falou. A pesquisa que eu fiz, ela tinha um campo onde quem quisesse poderia se manifestar por escrito, né? Obviamente, eu resguardando a confidencialidade e o anonimato da pessoa, né? E vários comentários foram no sentido de que os tribunais não conversam com os peritos, que os peritos, os árbitros deveriam conversar mais com os peritos em reunião, saber como é que está indo, acompanhar, enfim, ir aparando, né, fazendo esse acompanhamento que a Flávia falou que é importante fazer desde o começo, né? Então, só enfatizando, quando eu falo que cabe ao tribunal estabelecer metodologia no sentido de procedimento, e por quê? O tribunal tem que ter o controle do que está acontecendo, porque senão a coisa vai correndo solta, e lá na frente, aí, puxa, e agora? Entendeu? Temos que começar do zero, temos que pôr mais uma pessoa, e o negócio vai andando. Flávia. Eu queria fazer mais umas breves considerações, já que a gente ainda tem um tempinho, até em relação a essa questão das regras do jogo e tudo, a gente vem, como a arbitragem não tem, assim, um conjunto de regras, assim, rígido, né, que é, na minha opinião, a maravilha da arbitragem, com a experiência, a gente pega emprestado uma coisa dali e vai criando instrumentos e mecanismos para conferir essa celeridade, essa efetividade. E uma ferramenta que tem sido muito utilizada agora para as perícias é o chamado termo de referência. Então, a gente faz um documento onde são colocadas as regras do jogo. Normalmente, esse documento é oferecido pelo tribunal arbitral. E nesse próprio documento também coloca-se os tópicos da perícia. Não estamos trabalhando mais com quesitos, porque esse negócio de quesitos estava levando também as perícias para o infinito. Porque daí apresenta-se os quesitos, aí tem que impugnação de quesito. Aí tem casos, eu já vi casos, gente, de uma parte impugnar todos os quesitos da parte contrária. Então, assim, aí volta para o tribunal, aí o tribunal tem que ficar lá 1 mês, 40 dias, estudando os quesitos das partes para consolidar, aceita uma objeção, não aceita outra objeção, enfim, vira um inferno. Então, tem se trabalhado com os tópicos das perícias, então, normalmente, cada parte apresenta os tópicos que entende que devem ser levados à análise do perito. O tribunal arbitral vai consolidar esses tópicos, oferecer outros, ou reescrever os tópicos apresentados pelas partes, enfim. Vai buscar um consenso, se não buscar o consenso, vai pegar as manifestações das partes e vai o próprio tribunal fazer os tópicos, lembrando que o tribunal é o destinatário da prova, então ele que quer saber aquilo, e neste termo de referência coloca-se as questões de independência e imparcialidade do perito, no caso, as responsabilidades dos assistentes técnicos, e todo mundo vai assinar. Então, a gente tem aí um documento, e eu acho interessante que é um documento assinado por todos, né? Não é uma OP, não é uma ordem processual imposta pelo tribunal, né? E o tribunal jeitoso, ele vai conseguir obter o consenso das partes para assinar esse documento. Então, aí com isso a gente consegue limpar muita coisa e já resguardar a operacionalidade
que essa perícia vai ser operacional. Uma outra questão que eu queria comentar aqui, que a Cris disse que sobre os assistentes técnicos, que eles deveriam, que de acordo com os regulamentos das instituições de classe a que eles pertencem, eles já deveriam vir com a imparcialidade e independência, que seria uma obrigação deles. Eu acho que está precisando mudar realmente a chavinha para eles entenderem isso, para os advogados também entenderem isso, porque não é isso que a gente vê. Eu acho, gente, que tudo é uma questão de credibilidade. O mundo da arbitragem é pequeno. Hoje, os profissionais que atuam, tanto como árbitros, como peritos e assistentes, são conhecidos no mercado, assim, são muito bem-vindos os novos. Eu mesmo tenho encorajado muitos engenheiros e engenheiras a entrar nesse mercado, a se associar ao SEBAR, para a gente aumentar esse leque de profissionais, né? E do mesmo modo dos profissionais árbitros também têm aumentado, mas o fato é que a comunidade ainda é pequena, entre aspas, todo mundo se conhece. Então, aquele assistente, aquele perito que demonstrou uma total falta de, eu vou dizer até de responsabilidade técnica, porque quando ele atua advogando para a parte, trazendo inverdades e tentando ludibriar o tribunal, focando no êxito que ele vai receber lá na frente, a primeira coisa que eu pergunto para o profissional que senta na minha frente de uma audiência: o senhor tem interesse na causa? Ah, não. Você vai receber honorário de extra? Ah, vou. Então o senhor tem interesse na causa. Né? Você já ouve essa pessoa com outros ouvidos. Né? Então, eu acho que tudo é uma questão de credibilidade. E a gente, como eu disse, se conhece, então você pode fazer uma coisa hoje, amanhã provavelmente não vai ser indicado, ou quando aparecer já vai ser olhado com outros olhos, né? E eu acho que isso é muito prejudicial, como eu disse a Bia, para o cliente, né? Ele acha que ele está ajudando o cliente, mas ele está detonando o caso do cliente, e é prejudicial para ele próprio, que vai perder a credibilidade. É isso, agora eu acho que eu terminei. Obrigada. Obrigada, Flávia. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário sobre o termo de referência. Aí é um pedido público que eu faço aos árbitros, aos tribunais arbitrais, que têm tido esse costume de fazer o termo de referência. É muito importante para os peritos eles receberem cópia da sentença, porque é só aí que eles vão poder fazer o controle de qualidade do trabalho deles. E o que ocorre hoje? A gente fica completamente no escuro. A gente não sabe se foi útil, se não foi útil. A gente não sabe se a gente, no próximo caso, tem algum ponto que deve fazer diferente. Então, eu penso que seria, assim, muito, muito realmente importante que os peritos recebessem a cópia da sentença. Está anotado, Bia. Gente, a doutora Cristina, temos ainda 13 minutos, a gente não precisa perder esse tempo. Não. Então, primeiro que essa questão, Bia, é uma coisa que, olha, se eu soubesse, eu teria até inserido isso no meu artigo, mas faz todo sentido, porque é o feedback necessário para saber o que foi feito, se estava de acordo, se não estava, né? Bem interessante. Agora, eu queria comentar sobre a questão do termo de referência de arbitragem que a Flávia comentou, né? Porque esse foi uma das perguntas da minha pesquisa, né? Se os participantes entendem que é recomendável que o tribunal emita um termo ordem procedimental detalhado com relação às regras procedimentais, né? E 90% responderam que sim. Né? Então, embora isso não seja, talvez, usado em todas as arbitragens, mas eu acredito que esteja caminhando para isso, porque são essas práticas novas que vão se incorporando, né? E aí até eu questiono um pouco em relação à regulamentação, sabe? Eu acho que, por um lado, a ausência de regras e a flexibilidade é o que é um dos grandes aspectos positivos da arbitragem, né? Por outro lado, eu entendo que essa flexibilidade, ela não é aproveitada na sua inteireza,
ela não é aproveitada, e os profissionais acabam seguindo um modelo pré-concebido do processo civil, né? Então, eu questiono, isso eu não estou emitindo minha opinião, mas em que medida não seria recomendável as instituições arbitrais, elas terem uma regulamentação, não no sentido de engessar o procedimento e já colocar um procedimento de produção de provas, mas fazer referência no regulamento à necessidade de que seja discutido com as partes a questão dos níveis de independência e imparcialidade a ser exigidos dos profissionais que vão atuar na produção de provas, e uma referência à necessidade do tribunal endereçar a questão do procedimento de produção de provas. Ou seja, a instituição arbitral ela não entraria disciplinando isso, mas ela colocaria como um aspecto a ser observado pelo tribunal e pelas partes na fase inicial ou no decorrer do procedimento. Porque eu acho que o simples fato de estar lá tira o ônus que, se não teria que ser exercido ou por uma das partes ou pelo tribunal, ou seja, teria que ser exercido por um desses integrantes desse universo ali do procedimento arbitral, às vezes com custos de transação, com discussão, caso a outra parte não esteja sabendo dessa possibilidade. Então, questiono se não caberia também às instituições arbitrais colocarem algumas diretrizes de necessidade de observância desses aspectos durante o procedimento para tornar o processo mais eficiente. Então, Cris, eu entendo a sua preocupação, ela é muito válida, porque realmente existe uma lacuna, mas eu acho que essa lacuna, talvez ela possa ser preenchida nesses códigos de ética, que talvez possam ser absorvidos pelas instituições. Eu tenho um pouco de receio de colocar regras nos regulamentos e talvez engessar um pouco, né? Então, assim, eu acho que regras procedimentais não vejo com muitos bons olhos, porque realmente me parece que tem que ser caso a caso. Essas regras de imparcialidade e independência, não vejo muito como colocar isso dentro do regulamento. Talvez essa questão de orientar o tribunal arbitral a endereçar a questão das provas, isso pode vir e tem vindo em alguns modelos de termos de arbitragem que as instituições enviam aos árbitros, né? Que também é o documento mãe das arbitragens, né? Um documento ali que você define a moldura da obra que vai ser a arbitragem, aquilo ali é o momento de se colocar ali as regras do jogo, e eu tento ao máximo colocar regras de produção de documentos. Não são todas as partes que concordam, e muitas vezes isso pode gerar uma dificuldade na assinatura do termo de arbitragem. Aí você encerra a discussão, assina de um jeito mais palatável a todos, e depois o tribunal, então, vai ter que proferir as ordens processuais imperiais, né? Que tem a famosa OP 01 dos procedimentos da CCI, em que, assim, aquilo que você não conseguiu acordar no termo de arbitragem, você vai colocar numa ordem processual, e aquilo vai ser a lei, né, daquele caso. Então, eu acho que, mais do que levar isso para as instituições arbitrais, eu acho que são os tribunais arbitrais que têm que tomar esse cuidado, que têm que ter essa consciência e trabalhar essa questão junto às partes desde o início do procedimento arbitral. Eu tenho um pouco de receio da regulamentação. Gente, e para fechar com chave de ouro, eu queria ouvir a Beatriz sobre o termo de referência, né? Sobre a perspectiva do árbitro, o que seria indispensável para constar nesse termo de referência de forma que a prova pericial seja útil dentro desse binômio que a Flávia muito bem colocou de eficiência e celeridade. Seria muito legal ouvir isso de você, Beatriz. Eu queria só comentar essa ideia da Cristina interessante. A gente pode pensar em fazer, não regra, não regulamento, mas quem sabe um checklist, tipo assim, pense nisso, né? Como orientação, acho que é possível. Agora, tem outros assuntos, além desse que eu pedi, né, de incluir no termo de referência, tem algumas coisas que são importantes, né, de constar lá.
Por exemplo, a autorização para o perito do tribunal arbitral poder solicitar todo e qualquer documento e qualquer informação. Porque, infelizmente, a gente tem casos que, se não houver essa autorização, na verdade, os advogados da parte começam a criar caso de trazer certos documentos. E aí a gente acaba ficando com informação pela metade, né? E, obviamente, que a análise do perito não vai ser completa, né? Então, eu acho que o mais relevante para mim nesse termo é essa autorização. Muito bom. Acho que a gente ainda tem 5 minutos. Você quer fazer uma pergunta, Janaína? Sim, eu queria saber a opinião das colegas, o que elas entendem, enfim, qual é a opinião delas sobre o hot-tubbing, ou então sobre a escolha do perito, então, pelos árbitros. Bom, vou dar um depoimento dramático. Nossa, eu tenho visto shows de horror em hot-tubbings, que não tem saído muita coisa útil, não. É verdade, é que vocês falam que o advogado é um profissional vaidoso, mas eu acho que o engenheiro também é, viu, gente? A vaidade é uma questão insta do ser humano, né? Então, o que eu percebo muitas vezes é assim, depois que o sujeito colocou a opinião dele por escrito, ele vai defender ela até morrer no hot-tubbing. Então, o máximo que o hot-tubbing vai dar ao tribunal arbitral é o feeling, porque a certeza você não vai ter nunca, de quem está mais seguro. Normalmente, mas às vezes essa segurança é porque o cara é tão bom para falar, ele é tão artista, né, que ainda que ele não tenha o fundamento sólido daquilo que ele está falando, por ser, né, por ter uma competência técnica diferente da minha, que sou advogada, às vezes eu vou embarcar na conversa dele, né? Então, por isso que, como eu disse antes, para mim, como árbitra, se eu estou na dúvida entre a opinião de 2 experts, eu vejo quem está mais fundamentado em documento, e não em teorias, em falas bonitas. Mas eu tenho visto, assim, que o hot-tubbing, pelo menos, assim, dos que eu participei, tanto como advogada quanto como árbitra, foram sessões, assim, muito tensas, muito tumultuadas, em que a gente colhe poucos frutos positivos. E a questão da indicação do perito, Janaína, eu acho assim, aqui no Brasil a gente passou por um momento que era indicação de perito, que ninguém sabia fazer de outro jeito. Aí, de repente, opa, vamos usar os peritos de parte, porque a arbitragem internacional, o pessoal daqui começou a trabalhar mais em arbitragem internacional, é uma questão cultural lá fora, e aí começamos a fazer aqui no Brasil. E começamos a ver que chega lá na frente, tem que indicar o perito. Então, estamos voltando atrás. Eu, ultimamente, já tem um tempo que eu não trabalho com perícia de parte, porque eu acho que não funciona. Não tenho visto, culturalmente, isso funcionar. Eu acho que, como eu disse, precisa virar uma chavinha. Porque, senão, você chega no momento lá na frente, com 2 laudos completamente divergentes, e você tem que buscar um terceiro. A menos que tenha uma expert no tribunal arbitral, e ainda assim, muitos não se sentem confortáveis. Então, eu gostaria de poder... Eu gostaria que não fosse assim, porque eu acho que seria mais eficiente se assim não fosse, seria mais rápido e mais barato, né? Porque daí cada parte paga seu assistente, não tem o preço do perito, está custando caro, né? As perícias caras, porque são complexas, eu não desmereço o trabalho dos peritos de jeito nenhum, porque estão trabalhando muito, durante muito tempo, né? Perícias longas, complexas, sofisticadas, com muita pressão, mas é um custo adicional considerável no procedimento, né? Porém, a gente precisa buscar a utilidade da prova e não a economia financeira pura e simples. Eu queria dar a visão do perito e do assistente técnico rapidamente, para respeitar o tempo. Não há dificuldade nenhuma para participar de um hot-tubbing, tá certo? Desde que o perito tenha e o assistente, desde que o assistente técnico tenha trabalhado o tempo todo dentro da técnica, aí não tem problema. Eu vejo alguns hot-tubbing acontecendo, acalorados, né? Quando um assistente técnico de um dos lados realmente está defendendo coisas que tecnicamente são indefensáveis.
Então, aí fica complicado. Mas se você, como técnico, tem confiança com aqueles conceitos e aquilo que você está dizendo, não tem dificuldade nenhuma. Cristina, quer endereçar umas últimas palavras sobre a pergunta? Não, na verdade, é um balanço, né, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que o hot tubbing acaba sendo super importante para o árbitro também, poder tirar as dúvidas ali, ver a resposta de cada um, mas eu concordo que alguns assistentes técnicos não têm o preparo necessário para ser questionado, às vezes de uma forma muito agressiva, até pelos advogados, né? Então, esse é um campo também, a gente tem que enfrentar a realidade. Se é assim que funciona, os assistentes têm que se preparar para enfrentar esse tipo de situação, né? Mas tem muita coisa ainda para discutir, para falar, mas eu acho que a gente chegou ao nosso final, né? Então, eu te passo a palavra aí para fazer o encerramento. Obrigada, Cristina. Realmente, são muitas as reflexões que a gente tira aí das primeiras falas, e seria interessante poder ficar aqui mais uma hora discutindo. Eu tinha algumas perguntas, mas eu vou finalizar. Queria agradecer muito às colegas, a oportunidade de passar essa manhã de tanto aprendizado com vocês. Realmente foi um prazer e uma honra participar e moderar esse debate. E parabenizá-las também pela aula que a gente teve hoje, pelos esclarecimentos e pelas apresentações. Muito obrigada. Vou passar, por último, para finalizar, para o João Tarcísio, que representa o Ministério da Infraestrutura, agradecendo também já ao Ministério da Infraestrutura pelo convite para moderar esse painel. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Na verdade, nós do Ministério da Infraestrutura, que agradecemos a todas pelo tempo, né, pela dedicação aqui, pela preparação aqui no debate, né, que eu acompanhei um pouco, né, e assim, parabenizá-las e agradecê-las pelo alto nível do debate, né, pelas grandes contribuições que vocês trouxeram. Fica bem claro aqui, a gente tentando compactar alguns conteúdos, ajustar, mas sempre com uma linguagem muito, muito concisa e indo bem direto ao ponto. Tanto que no finalzinho aqui ainda sobrou mais uns minutinhos e ainda assim a gente conseguiu tornar o debate produtivo. Mesmo os 5 minutinhos finais aqui foram muito bem aproveitados, o que mais que prova o grande gabarito aqui de todas as participantes. Eu queria agradecer também às mais de 50 pessoas que nos acompanharam aqui desde o início da transmissão até o fim, né, os diversos elogios aqui do chat, né, eu até transmito eles a vocês, né, tivemos poucas perguntas, mas inúmeros elogios, né, muitos comentários aqui positivos, né, nossa live foi certamente um sucesso. E já deixo o convite também para na próxima sexta, no mesmo horário, né, das 10 às 12, aqui no mesmo canal do YouTube do Minfra, nós teremos uma nova live, né, um novo seminário tratando o tema checklist de cuidados e mediações com a administração pública. Nós teremos novamente a presença da Beatriz Sosa, né, nossa representante engenheira aqui, que é sempre muito bem-vinda aqui. Nós que somos um órgão de engenharia, né, nos sentimos representados aqui, e ainda mais na iniciativa de ter um engenheiro representando também, fortalecendo aqui a presença das mulheres na infraestrutura, né, como é o lema do Inframundo. Na sexta a gente vai ter a mediação da Bárbara Monteiro, né, aqui no mesmo canal. Aguardem a divulgação. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e até sexta que vem. Um bom almoço a todas e a todos.